Tudo bem, pessoal? Hoje são 5 horas da manhã de domingo, possivelmente dia 10, 11, talvez, não sei. Eu não conto os dias assim, sabe, por dias, né? Conto por sábado, domingo, enfim. Eu fiz um vídeo lá no TikTok concernente ao Leonardo Salles, onde eu fiz duras críticas, né? A abordagem dele, a forma que ele usa os dons e até de certa forma manipula as pessoas, né, com uso de PNL, de hipnose, neurolinguísticas e estratégias assim escusas, né, visando o lucro, né. E como eu venho de seio pentecostal, é natural que os irmãos em Cristo eles me questionem, porque eu também sou um homem que entrego profecia e entreguei muitas revelações e tive muitas revelações bombásticas, inclusive a revelação aí dos alagamentos, né? E revelação essa que alcançou milhões de visualizações na rede social. Então assim, eu quero assim deixar bem claro para os irmãos que eu sou pentecostal, tá? Que eu creio nos dons espirituais, que eu não sou cessacionista, ou seja, aqueles que creem que os dons cessaram. Só que virou uma avacalhação, irmãos, entendeu? Esse negócio de revelação virou uma avacalhação, entendeu? E para fazer justiça, tá? Algumas pessoas sabem que eu, em maio, final de abril e maio e junho, eu estive no Rio de Janeiro, completando um ciclo aí de mais ou menos uns 60 dias, talvez, sabe? Onde eu fui muito no monte, eu fui pregar em muitas igrejas. O Irã enfrenta a maior crise interna em anos, enquanto agora, protestos contra o regime se espalham como um... ó, não é pra me falar do assunto, entendeu? Então deu um bug no celular aqui, mas eu vou continuar no assunto, tá? Então assim, as pessoas se espantam achando que eu virei um anti-pentecostalismo ou um cessacionista, um batista, presbiteriano, metodista e coisa e tal, sabe? Nada contra também, sabe? Né? Existem pastores que eu admiro muito, que são dessa linha mais reformada, né? O Hernandes Dias Lopes, já vi ministrando pessoalmente, um grande homem de Deus. O Augusto Nicodemos, embora não concorde com todas as teses dele, porque ele é muito enfático em algumas teses que ferem muito a doutrina pentecostal, né? Mas respeito. O... Esse aí já era, né? Eu gostava muito dele, sabe? O pastor Paulo Júnior, sabe? Mas tem outros, tá? Que eu gosto muito, sabe? Fora os americanos, né? Que também gosto muito. São de linha tradicional, né? Então, assim, deixando claro, tá? Eu não sou contra os moveres e o movimento do Espírito. Eu sou pentecostal, sensível ao mover do Espírito, sensível àquilo que o Espírito fala e faz e pode fazer. Só que a meninice tomou conta, sabe? A meninice tomou conta e... E assim, só explicando por que eu tô gravando esse vídeo 5 horas da manhã, porque agora há pouco deu um tiroteio aqui na minha rua, né? Possivelmente ocasionou a morte aí de uma pessoa que tentou uma investida de assalto, né, contra um estabelecimento comercial aí e resultou no CPF cancelado, né, do cidadão aí, né, da vítima da sociedade. Aí me acordei, né, claro, impossível, né, 50 metros da minha casa. Até mandei as fotos aí para uns amigos aí de rede social. Então assim, acordei, não consegui dormir mais e fiquei meditando sobre as mensagens que eu recebi em inbox, questionando a minha resistência ao ministério do Salles, tendo em vista que é um ministério de revelação. Não conheço esse ministério, né? Primeiro que a maior revelação é a palavra. Segundo que o que eles chamam de revelação ou profecia está equivocado na etimologia da palavra.
teologicamente falando, porque a profecia é professar a palavra. Profetas neotestamentários são aqueles que pregam, ou são pregadores, tá? E aqueles que entregam revelações são aqueles que têm a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, que trazem a lume, teologicamente falando. Se tu quer falar de ladaia, de achismo, entendeu? Então vai fazer um curso de teologia e discute com quem não sabe nada de teologia. Tá? Eu estou falando aqui catedraticamente falando, tá bom? Então, assim, biblicamente falando, o dom de ciência e conhecimento são o que eles chamam hoje de revelação e profecia. Ou seja, o ministro do altar receber uma revelação direto do trono sobre a vida da pessoa e trazer ao lume aquela palavra, sabe? De ciência sobre a vida da pessoa. Ciência é conhecimento, barra conhecimento, leia-se conhecimento, tá? Que é a tal da revelação, tá? Só que se vulgarizou a coisa. Tu pega ali os profetas, né? Como eu já citei ali no vídeo do Salles que eu fiz, Isaías 50 anos, não sei se tem, vou até pesquisar depois no chat GPT, 20 profecias eu acho, não sei se tem mais que isso aí, são 66 livros, mas tem muita história, né, da trajetória de Isaías, o que ele passou. Jeremias também parece que teve em torno quase 50 anos de ministério, algumas profecias registradas, né, fora os profetas menores, né, então assim que tiveram poucas profecias registradas. Então hoje em dia é uma bagunça. Tu entra numa igreja dessas aí, penteca, né, penteca no sentido pejorativo, é uma bagunça, irmão. É todo mundo botando a mão em todo mundo, é todo mundo caindo, sabe? São coisas óbvias que se entregam, tipo coisas assim, sabe? Que são aleatórias, que podem acontecer com todo mundo, entendeu? Então, tipo assim, ó, chegou hoje pra mim assim, ó, eis que tenho visto a dor, tenho sentido, coisa e tal. Cara, eu sou um cara com 51 anos. Eu tenho dor nas costas, tenho dor de cabeça. Ainda mais agora que eu não tô fazendo academia, entendeu? Então eu tô na idade do condor, entendeu? Condor aqui, condor ali, condor lá. Mas eu vou voltar pra academia, né? Até porque Deus tá me abençoando com uma novinha aí, então eu tenho que, ó, me puxar. Então, assim, a minha questão com esse povo aí, entendeu? Né? De revelação. Primeiro, que eles geram uma geração de meninos incautos, pobres, teologicamente falando, carentes por uma palavra que vem do homem, entende? Eu digo para vocês, eu não preciso de profecia. Eu posso ficar anos. Para você ter uma ideia assim, sabe? Em 2024, quando eu estava ainda com a catedral aberta, eu recebi muita profecia. Não, porque a igreja vai ficar maior, porque vai crescer, porque vai vir mais gente, coisa e tal. Tudo mentira. No final não tinha mais dinheiro para pagar as contas da igreja, fechei a igreja. Tomei até processo por questão dos contratos que a igreja tinha, entendeu? Entende? Então eu recebi um monte de profetada e tenho tudo gravado, sabe? Assim como eu recebi profecias verdadeiras, entendeu? Que tratavam lá do meu antigo relacionamento, dizendo que da mesma forma que foi, não vai voltar mais, que não adianta insistir, que não volta mais, coisa e tal. O homem de Deus falou, aconteceu. Tenho tudo gravado em vídeo, tá? Mas também tenho essas pataquadas aí. Não, porque vai voltar, não sei o que, barará, que vai ser o dobro do tamanho, que não sei o que, não sei o que mais. Olha, irmão, vou dizer uma coisa pra vocês. Só se eu traficar. Só se eu traficar, entendeu? Porque assim, pra abrir eu gastei 100 mil. Pra ser o dobro do tamanho tem que gastar 200 mil. Da onde eu vou tirar? Aí alguém vai dizer assim, tá, pastor, mas tu não tem fé. Irmão, vamos ser sinceros, irmão. Quem que puxa 200 mil pra fora pra botar numa igreja séria? Não esses moveres aí, fajuto, tipo IPTM, que tinha um empresário, que todo mundo sabe que vazou agora, que emprestou a casa pro Salles morar. Eu acho que o Salles não pagou o aluguel, o cara botou ele pra rua e botou a casa pra vender. Entendeu?
E agora o Salles começou a fechar as igrejas, entendeu? Porque começou a cair a credibilidade, começou o pessoal a começar a se ligar, opa, tem coisa errada nesse ministério, entendeu? Só prospera o pastor, o povo não prospera. Isso é uma coisa que eu vou dizer para vocês, assim, eu sempre me preocupei com isso aí, sempre, sempre. Irmãos, tempo que eu estive pastoreando a Catedral do Avivamento, não quero ser melhor do que ninguém. Todos os membros estavam empregados, todos os membros eram prósperos, todos os membros toda semana tinham testemunho de prosperidade para contar, entendeu? Então, tipo assim, prosperidade só para mim, que nem essas igrejas neopentecostal, e os membros lá, a míngua, tô fora. Tô fora disso aí, pessoal. Tô fora, entendeu? Isso aí é seita, entendeu? Isso aí é usurpação da lã da ovelha. Eu não carrego isso aí sobre mim. Não quero, tô fora. Então, voltando, né, o disco aí. Resumindo, não sou contra a revelação. Creio no ministério de alguns profetas, pouquíssimos, mas ainda existe, tá? Então, assim, só para esclarecer, tá bom? Que eu sou pentecostal, mas me enquadro dentro de um quadro de um pentecostalismo clássico, que é aquele antigo, sabe? Um pouco cético, com alguns moveres, sabe? Esse negócio aí de rodar, girar, de ir em porta de igreja e ficar rodando, de usar umas roupas meio esvoaçante, meio assim, sabe, estranha. Esse negócio assim, sabe? Esse negócio meio os caras ficam rodando lá, parece que eles são meio assim, sabe? Homossexual, nada contra. Ó, não é homofobia. O cara que é só homossexual, tranquilo. Eu tô falando de mover espiritual, aonde o cara se comporta no mover, no rodar, meio afeminado, sabe? Uma coisa meio estranha, assim, sabe? E não é preconceito, é que é estranho. Porque quando a pessoa tá normal, ela tá normal. Aí quando ela gira, 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 né? E parece a pomba gira, entende? Então, assim, é muito engraçado, irmão, sabe? É da gente ficar, sabe, pensando, assim, sabe? Pô, algo não tá certo, sabe? E eu sou bem crítico a esse negócio, sabe? Começou a girar muito na igreja e eu já, ó, fico assim. Tem gente que gira e machuca os outros. Já viram isso aí? Uma vez eu fui na igreja de um cara, fui pregar, tá? E aí tinha uma pilastra no meio da igreja. E o cara girava tanto que ninguém conseguia segurar o cara. Mas o cara só girava na música. Por que o cara não girava no começo? Por que tinha que ter aquele transe musical pro cara girar? Você sabe o que aconteceu com o cara? Ele começou a girar, girar, girar. Aí tinha uma pilastra no meio da igreja, ele deu com o nariz na pilastra e começou a sangrar. Aí ele, para não dizer que era carne, aquilo ali que ele estava girando para se mostrar profeta, continuou girando e sangrando e lavou todo mundo de sangue. Irmão, cena de terror dentro da igreja de Cristo. Isso é Deus. Gente que gira, bate na cara dos outros, machuca os outros, cai por cima dos outros. Irmão, não é o Deus que eu conheço. Ordem e decência. Pentecostalismo é bom. Eu gosto de dar meus pulinhos quando o mover desce, entendeu? Só que eu sou bem aqui, ó. Tá? Com esses espíritos enganadores infiltrados dentro da igreja. Tá bom, galera? Então eu sou pentecostal, clássico, radical contra heresias e emocionalismos da igreja. Grande abraço.